Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, CPI dos atos antidemocráticos. O general Augusto Heleno cancelou a participação dele na comissão. Ele havia sido convidado para prestar depoimento, mas agora os deputados vão convocar tanto Heleno quanto os também generais Gustavo Dutra e Gonçalves Dias. A segurança nas escolas foi um dos temas mais abordados ao longo da semana na CLDF. O secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, participou de uma sessão ordinária para esclarecer as medidas de proteção às instituições de ensino. Uma subcomissão foi criada para acompanhar as discussões e sugerir ações. A situação dos ônibus e metrô do Distrito Federal é pauta da Comissão de Transporte e Mobilidade da Câmara. Veja o que o colegiado está fazendo para mudar a realidade dos usuários do transporte público. O foyer da Câmara conta agora com uma nova exposição de quadros. As cores, os traços e os brilhos dos artistas Toys Daniel e Celso Júnior encantam o espaço cultural Atos Bulcão. A visitação é aberta ao público. E claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na terceira semana de abril. No dia 17 de abril, uma sessão solene de autoria do deputado Chico Vigilante celebrou o Dia Internacional de Luta pela Terra. O evento também serviu de lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Reforma Agrária e da Agricultura Familiar. A frente tem alguns objetivos, como debater a concentração fundiária no DF, fiscalizar a aplicação da função social das propriedades rurais e apoiar a função agrícola familiar. O maior produtor de leite orgânico desse país hoje é exatamente o MST. O maior produtor de arroz orgânico, grande produtor de café, de vinho e de uma série de outras coisas que muitas vezes a população sabe, não sabe, é preciso que a gente diga aqui. A Comissão de Educação, Saúde e Cultura promoveu no auditório da CLDF um debate sobre o novo ensino médio, que foi suspenso no início do mês pelo Ministério da Educação. Durante a sessão, especialistas defenderam a revogação da medida, apontando fragilidades no programa de ensino criado em 2016. O Distrito Federal é a unidade da federação que mais tem disciplina no ensino médio ofertado. 601 disciplinas ofertadas no ensino médio no Distrito Federal. Como é que você pensa um ensino médio, né, no ente federativo como o nosso, pequeno até, com 601 disciplinas ofertadas? É um negócio, né, assim, é impensável, né, como é que a gente organiza uma rede, um sistema com esse conjunto de disciplinas que, obviamente, aumenta essa fragmentação na contramão, né, de ter um ensino menos fragmentado. Ainda no dia 17 de abril, uma audiência pública de iniciativa da deputada Deise Amarilho, realizada no plenário da CLDF, defendeu a regulamentação da atividade profissional dos sanitaristas. Existe um projeto de lei de 2021 em tramitação no Congresso Nacional que trata sobre a matéria. A Constituição fala, o valor, inclusive, dado a um trabalhador, ele tem que ser condizente com a relevância social, o impacto daquele trabalhador na sociedade. E como é que pode ser uma profissão que tem um impacto social tão grande e a gente não tem nenhuma regulamentação para a existência dessa profissão? Então, isso não é priorizar a saúde, isso não é priorizar o coletivo. Então, a gente vai fazer essa luta, sim. Já no dia 18 de abril, a Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo aprovou um projeto de lei complementar sobre os limites das regiões administrativas de Arapuanga e Água Quente. As RAs foram criadas em dezembro de 2022. Eu estou querendo falar a respeito dessa criação dessas duas questões, dessas duas regiões administrativas, do Arapuanga e da Água Quente. É fundamental que essas pessoas elas comecem a ser enxergadas pelo poder público, né, deputado Rogério? O senhor, que é um grande defensor da regularização das terras. Por quê? Porque, a partir disso, o Estado vai colocar os equipamentos públicos para atender a população. Eu conheço a realidade
daqueles moradores. Também morei 5 anos ali na Vila Dimas, que faz parte do bairro da cidade agora, Arapuangues. Então, temos que dar as mãos, temos que destinar recurso e, assim, pedir ao Poder Executivo que, de fato, possa executá-las, né? Não adianta também ter emenda parlamentar, ter vários projetos, mas ficar somente no papel ou na fala. A mesma comissão aprovou um projeto de lei do GDF que ratifica o protocolo de intenções firmado entre o Distrito Federal e outros estados para constituir o consórcio interestadual Brasil Verde. O objetivo é adotar e executar medidas para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas em todo o país. A comissão também aprovou 4 projetos de lei voltados à proteção animal. Uma das propostas, de autoria do deputado Robério Negreiros, determina que motoristas, motociclistas e ciclistas que atropelem qualquer animal sejam obrigados a prestar socorro de imediato. A multa por descumprimento é de R$1.000, mas deixa de ser aplicada em caso de impossibilidade de realizar o socorro. A comissão votou 3 projetos de lei do deputado Daniel Donizete, voltados ao tema. Uma das pautas proíbe o uso de animais em pesquisas científicas, quando os estudos causarem sofrimento físico ou psicológico aos bichos. Os animais são sencientes, sentem dor, têm sentimento, né? O que a gente vê de vídeo na internet que tem animal que parece humano, né? Então, assim, mostra que eles têm realmente sentimento. Então, eu queria citar aqui, ó, o marco foi lá em São Paulo, em 2013. 100 ativistas encontraram. Eram coelhos, cachorros mutilados, tinha animal sem um olho, de tantos testes químicos que eles faziam. Para ter ideia, tinha cachorro congelado naquela máscara de nitrogênio. Ainda no dia 18 de abril, a Subcomissão de Prevenção à Violência nas Escolas debateu formas de prevenir e enfrentar as ameaças de ataques a escolas no DF. O deputado Fábio Félix, presidente do colegiado, criticou a militarização das escolas e defendeu a atuação de profissionais de psicologia e assistência social. A reunião contou com a participação de professores de escolas públicas e privadas, representantes do Centro de Defesa da Criança e Adolescente, do Conselho da Criança e Adolescente e de conselheiros tutelares. A sessão ordinária da terça-feira teve a presença do secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar. Ele disse que todos os esforços necessários estão sendo tomados pela pasta da qual ele é titular para garantir a segurança no ambiente escolar. É um momento que nós, ligados à área de segurança pública, estamos tratando com a maior seriedade, com toda a seriedade. Eu sempre digo que se a gente tiver que errar, que a gente erre pelo excesso de cuidado, pelo excesso de cautela, mas nunca por trabalhar aquém das nossas forças, aquém das nossas possibilidades. O deputado distrital Hermeto, que foi policial militar por 30 anos, disse que esse tipo de situação é mais uma justificativa para reforçar o máximo possível o efetivo da PM. Eu estive com o secretário Sandro, e se nós, viu, deputada Deise, deputada Paula Belmonte, que sempre está aí fiscalizando bem, não nos atentarmos, nós não teremos um efetivo, nós vamos chegar a um efetivo de 8 a 9 mil homens na Polícia Militar, coisa que nós tínhamos 16 mil homens há mais de 10 anos atrás, deputado Chico. O batalhão escolar, ele era referência. Hoje o batalhão escolar não tem efetivo, como demais batalhões. Vamos aproveitar, secretário, esse concurso que está tendo da Polícia Militar, dia 21 de maio, próximo mês, podemos absorver o maior número de policiais, porque a gente não vai saber quando que a gente vai fazer outro concurso. O secretário de Segurança informou que o policiamento ostensivo vai ser reforçado com a atuação de outros órgãos do aparato estatal. De forma até a não sobrecarregar ainda mais as nossas polícias civil e militar, a gente também atribuiu ao Corpo de Bombeiros e ao DETRAN um papel de extrema importância também nesse momento, que é de ajudar a fazer a presença do Estado ostensiva
se fazer sentir pela comunidade. A Comissão de Economia, Orçamento e Finanças aprovou um projeto de lei que reserva 10% das vagas para pessoas com deficiência em processos seletivos para residências médicas e outras áreas da saúde. A proposta do deputado Jorge Viana é válida para universidades, faculdades, hospitais e institutos públicos e privados. Agora, a pauta segue para a Comissão de Constituição e Justiça, antes de ser votada no plenário da CLDF. A mesma comissão aprovou um projeto de lei de autoria do deputado Eduardo Pedrosa, que aumenta para 22 anos a idade limite para a participação no programa Jovem Candango. A iniciativa do GDF busca dar qualificação profissional ao público juvenil. E já na quarta-feira, 19 de abril, a Comissão de Segurança da CLDF retomou o tema de proteção às escolas. O colegiado ficou de analisar um relatório da Secretaria de Segurança Pública do DF sobre as ações do Poder Executivo contra as ameaças de ataque às instituições de ensino. A comissão volta a se reunir no dia 25 de abril. A reunião da CPI dos atos antidemocráticos, que seria na quarta-feira, foi cancelada. A oitiva seria com o general Augusto Heleno, que desmarcou a sua participação na véspera. A comissão anunciou que vai fazer nova convocação para ele e para os generais Gustavo Dutra, ex-comandante militar do Planalto, e Gonçalves Dias, que foi demitido do cargo de ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, após a divulgação de vídeos em que ele aparece interagindo com manifestantes que invadiram o Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Precisamos verificar também, e por isso que é importante eles virem aqui explicar, se aquela rapaziada, aquele bando de baderneiro que estava lá dentro, se estão presos. Isso é importante que a gente saiba também. Por isso que nós vamos estar convocando eles, já está tomada a decisão. E já na noite de quarta-feira, uma sessão solene, convocada pela deputada Paula Belmonte, homenageou os 63 anos de Brasília. O evento contou com apresentações musicais e com a participação de políticos, pioneiros da cidade e representantes de diversos segmentos que ajudaram e ainda ajudam a desenvolver Brasília. O general Augusto Heleno cancelou a participação dele na reunião da CPI dos atos antidemocráticos. O depoimento estava marcado para o dia 19 de abril. Em entrevista para um canal de política no YouTube, o deputado Chico Vigilante, presidente da CPI, disse que a decisão do general foi motivada por orientações de pessoas próximas a ele. O general teria considerado as perguntas da comissão muito capciosas. Não tem pergunta capciosa nenhuma. O que a gente está buscando é a verdade, né? Portanto, as perguntas são realmente duras. A Yara, que tem acompanhado os depoimentos, tem visto que eu não tenho poupado ninguém, né? Portanto, porque nós temos um objetivo, que é chegar à verdade. E aí, para mim, ele disse que tinha considerado o momento, tinha conversado com os advogados e com alguns amigos que tinham aconselhado ele a não comparecer, dizendo de que poderia botar mais gasolina na fogueira. Foi essa palavra que ele disse. O general Heleno havia sido convidado, mas agora a Comissão Parlamentar de Inquérito decidiu convocar tanto o general Heleno, que é ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, quanto o general Gustavo Dutra, ex-comandante militar do Planalto. Dutra foi citado em alguns depoimentos por supostamente dificultar a retirada dos manifestantes em frente ao quartel-general do Exército. Outro general convocado será Gonçalves Dias, ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, demitido nesta quarta-feira. Em vídeo divulgado pela imprensa e viralizado nas redes sociais, ele aparece interagindo com manifestantes que invadiram o Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. No caso de negativa de comparecimento por parte dos militares, a CPI pretende acionar o Superior Tribunal de Justiça para que a instituição autorize a participação deles. Os últimos acontecimentos repercutiram no plenário da CLDF, em sessão ordinária da última quarta-feira. Nós estamos tomando a decisão, presidente Roberto, de convocar na próxima quinta-feira, vou estar apresentando os requerimentos de convocação, do general G. Dias, do general Heleno, que deu o bolo na gente,
ficou o tempo todo, pediu para antecipar o depoimento e nós concedemos a antecipação. E deu o bolo, não quis vir. Então vamos convocar. Vamos convocar o general Dutra, que pediu, nós temos o convite, ele pediu a CPI para que pudesse responder por escrito. CPI não age assim, não é por escrito que ele vai responder. Portanto, nós vamos estar encaminhando. Agora, precisamos verificar também, e por isso que é importante eles virem aqui explicar, se aquela rapaziada, aquele bando de baderneiro que estava lá dentro, se estão presos. Isso é importante que a gente saiba também. Por isso que nós vamos estar convocando eles, já está tomada a decisão. E essas cenas que nós vimos aqui no telão e que a CNN mostrou hoje, elas envergonham o povo brasileiro. Elas são repugnantes, elas nos trazem repulsa. Elas implicam diretamente no que aconteceu as forças em que nós mais deveríamos confiar. Elas implicam de maneira direta a própria presidência, na medida em que o GSI entrega a presidência. Eu repito, não foi omissão, foi cumplicidade. Agora cabe a nós nos indagarmos ou nos perguntarmos quem se beneficiou com o que aconteceu no dia 8 de janeiro. A violência e as ameaças de ataque às escolas fizeram com que os deputados distritais se mobilizassem para discutir o problema na Câmara Legislativa. Uma subcomissão foi criada na Casa especialmente para tratar da prevenção aos ataques. Na primeira reunião do colegiado nesta terça-feira, 18 de abril, o deputado Fábio Félix, que preside os trabalhos, anunciou que o grupo já recebeu 30 denúncias e está produzindo um relatório detalhado. A ideia é fechar esse relatório, um relatório que trata sobre as causas, sobre as primeiras iniciativas tomadas pelo poder público, tanto o poder executivo como as iniciativas que tramitam na Câmara Legislativa, iniciativas também do poder judiciário, e a ideia é que o relatório também faça algumas recomendações para que a gente possa encontrar os melhores encaminhamentos para enfrentar essas tentativas de ataques nas escolas e a construção de uma cultura de respeito à diversidade e à paz e promoção da paz nas escolas. Entre os encaminhamentos da subcomissão estão a realização de um seminário sobre comunicação e ética na abordagem do tema da violência e de uma roda de conversa com estudantes adolescentes. Participaram da reunião representantes da Universidade de Brasília, Defensoria Pública, Conselho Tutelar e Sindicato dos Professores. Os participantes destacaram a necessidade de regular as redes sociais, que acabam sendo veículo para propagar a violência, e lembraram a importância de se criar um plano de contingência. Então, você precisa ter esse plano de contingência para mitigar os riscos e, portanto, sem dúvida nenhuma, ali sim tem que ter alguns controles de monitoramento, de vigilância, de algumas tecnologias que apoiam esse serviço. E nós temos, sem dúvida nenhuma, policiais altamente treinados aqui no Distrito Federal para poder cumprir esse trabalho, sobretudo com fortalecimento de rondas escolares. A professora Catarina, da Faculdade de Educação da UNB, ressaltou que é preciso combater as causas do problema, mas sem aprisionar as escolas. Não faz sentido nós aprisionarmos as escolas, nós transformarmos as escolas num lugar de repressão, né? Exatamente quando nós estamos lidando com ataques às escolas vindo exatamente desse espaço da repressão, do extremismo, do desrespeito às diferenças, do desrespeito à diversidade, do ódio à diversidade. Então, a escola, ela não pode ser esse espaço. Para que a nossa sociedade esteja cada vez mais em condições de conviver e respeitar as diferenças, essa escola precisa ser exatamente esse espaço de formação. Pesquisa realizada pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, contabilizou 23 ataques com violência extrema nas escolas do Brasil nos últimos 20 anos. Entre 2002 e 2023, 24 estudantes morreram, além de 4 professores e 2 profissionais da educação.
A sessão ordinária do plenário desta terça-feira, dia 18, foi transformada em reunião pública para debater a violência nas escolas. O secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, participou da reunião e garantiu que haverá presença ostensiva das forças de segurança nas unidades de ensino, inclusive com o apoio do DETRAN e do Corpo de Bombeiros Militar do DF. O momento é de seriedade, mas, sobretudo, de serenidade. Não é momento para histeria, né? Nem no Poder Executivo, nem aqui no Legislativo há alguma necessidade de histeria. Pelo contrário, eu acho que nós temos que somar os esforços para transmitir segurança para a população, nesse momento, sobretudo para a comunidade escolar. A gente também atribuiu ao Corpo de Bombeiros e ao DETRAN um papel de extrema importância também nesse momento, que é de ajudar a fazer a presença do Estado ostensiva se fazer sentir pela comunidade. Durante a reunião, os deputados distritais se manifestaram para repudiar a violência e propor ações de enfrentamento aos ataques. Entre as propostas estão a contratação de policiais para reforçar a segurança nas unidades de ensino, a contratação de mais assistentes sociais e psicólogos e a retomada de projetos culturais e esportivos. A questão da possibilidade de contratação de policiais militares, civis, bombeiros militares, especialmente nesse momento para trazer a segurança nas escolas. Para mim, esse tema ele tem a importância e gera para nós a dúvida. Uma é histeria coletiva? Pode acontecer algum fato, mas o poder público não pode. Primeiro, não tem condições de estar em todas as escolas. Mas a polícia tem condições e capacidade, porque eu estou na polícia há 23 anos. Confio absolutamente no trabalho da polícia e da inteligência da polícia, de fazer isso rapidamente e fazer um mapeamento e elencar, porque é impossível atingir todas as escolas, mas elencar aquelas, por meio da inteligência, que sofrem o maior risco. A mobilização parlamentar deve continuar nos próximos dias na Comissão de Segurança da Casa. Além disso, uma audiência pública para debater o assunto foi protocolada pelo deputado Joaquim Roriz Neto. O encontro está agendado para o dia 2 de maio. O brasiliense sofre com o transporte coletivo. Passagens caras, ônibus sem manutenção, poucas linhas e falta de informações sobre horários e itinerários. Eu acho um pouco caótico, são muito cheios, bancos quebrados e às vezes pulam os horários. Eu falo por essa empresa aqui que eu conheço, que é a que eu uso, a Marechal. Ela deixa muito a desejar, não cumpre horários, os ônibus todos, a estrutura dos ônibus são cadeiras quebradas, soltando. Então, assim, é um transtorno. A gente, aqui, ó, aí tipo assim, aqui não tem baia para ninguém. Chega aqui, aí a gente, quem tá aqui corre para lá, quem tá ali corre para cá. É uma coisa horrorosa. Tipo assim, não tem aqui, essa rodoviária não tem estrutura. Olha esses ambulantes, não tem para onde a gente pisa, né? É um transtorno. Essa avaliação é compartilhada pelo deputado Max Maciel, presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da Câmara Legislativa. Um dos 10 piores do mundo, com uma das tarifas mais caras. E por quê? Porque a gente não pensou isso de forma estratégica enquanto cidade. Não pensamos obras de engenharia que facilitasse o transporte coletivo em detrimento do individual, né? Você não tem ali um controle social muito presente, uma transparência desse modelo. Isso tudo faz com que a sociedade, a comunidade que usufrui desse tipo de modelo não se sinta ali contemplado pelo valor que se paga, né? Para mudar essa realidade, o colegiado vem realizando uma série de discussões. A ideia é enfrentar os problemas imediatos e propor um novo modelo de transporte coletivo. Nosso papel enquanto comissão é ter controle social e participação popular.
Esse é o nosso objetivo aqui. E dentro do regimento, analisar todos os projetos de leis ou proposituras que tenha o tema como voga para analisar se de fato se faz relevante. Na comissão a gente tem realizado as reuniões ordinárias, que a gente aprova as leis, as indicações, os pedidos, e reuniões técnicas para que a gente possa nivelar com a própria casa, com os nossos próprios colegas deputados e com a comunidade que está interessada nos debates. Nós já realizamos uma reunião técnica, por exemplo, só sobre tarifa zero, convidando uma pessoa de fora para falar. Além disso, a gente tem feito visitas técnicas, né? Visitamos o metrô, estamos visitando as garagens das empresas, isso tudo para a gente ter o apanhado, né? Aquele pé no chão para entender a realidade de cada um. A política de subsídio de empresas de ônibus é outra frente de atuação da comissão. A dificuldade de acesso à informação e a pouca transparência sobre os valores é um dos alvos do colegiado. Não existe um modelo sem subsídio do Estado. Se o Estado não entra, o povo paga sozinho do bolso. E com o Estado são todos nós cotizando novamente, pagando. Então, a gente acredita que tem que ter sim um subsídio. Nosso debate não é tirar o subsídio, é porque se a gente está pagando enquanto sociedade uma parte, por que nós não estamos pagando tudo? Né? Então tem que buscar caminhos para isso. Agora, já que tem um subsídio, qual é o nosso papel? Fiscalizá-lo. Então, ele está indo para qual qualidade de sistema? Nós estamos indo para qual investimento que está acontecendo, já que a gente paga tudo de acordo com o contrato que está dado. Além da falta de transparência nos números, esta especialista em trânsito da Universidade de Brasília aponta a inexistência de estudos periódicos do plano diretor e de mobilidade. Segundo ela, as mudanças legais e urbanísticas obrigam essa revisão continuada e sistemática. É um cenário que não é tão confortável assim para os usuários e não é tão adequado quando a gente pensa no sistema de circulação dentro de um aspecto de completude do tipo, se eu for pensar nas questões de segurança do usuário, de conforto do usuário, de sustentabilidade, que são elementos que são pensados e exigidos para a gente dentro do cenário de desenvolvimento urbano. Então, o sistema de transporte público do Distrito Federal, ele precisa de uma autoavaliação, é necessário um processo continuado de avaliação desse sistema, das necessidades dos usuários. A viabilidade do passe livre é outra ação do colegiado. Na verdade, isso é uma realidade já em 66 cidades no Brasil. E em mais de outras 200 no mundo, né? Então, o tarifa zero é o custo mínimo, né? Porque o transporte em 2015 passou a ser um direito social. Assim como o SUS, assim como a educação, né? A educação e a saúde é um direito social, o transporte também é um direito social. E ele precisa ser pactuado com todos. A União, os estados, os municípios, né? Então, ter o tarifa zero é garantir o acesso à cidade, aos serviços, a toda a população. A gente acredita que no formato que está hoje é insustentável. Porque o formato que está hoje, ou a gente aumenta a passagem ou aumenta o subsídio. Já que nós vamos aumentar o subsídio, que a gente cria então um fundo, a gente pensa coletivamente em como manter esse sistema acessível para todos. Enquanto esses problemas não são resolvidos, a população ainda tem o direito de reclamar. Ainda acho que poucos ônibus ainda, né? Ainda muito cheio, muito lotado, passagens aumentando totalmente altas. Eu acho que ainda tem que melhorar bastante coisa ainda nesse transporte. De uma forma em geral, fica devendo, né? Fica devendo um pouco ainda. Principalmente essa desorganização aqui, até mesmo na hora de entrar. Você não sabe o horário, os horários não são certos, entendeu? Não são bem taxados para a gente pegar o horário mesmo que a gente queira, entendeu? Brasília começou com sonhos. Primeiro foi Dom Bosco, que sonhou com a região como a terra prometida. Depois foi a vez de Juscelino Kubitschek sonhar com a criação de Brasília e inaugurar a capital do país em 21 de abril de 1960. Hoje, os sonhos dos artistas Toys Daniel e Celso Júnior se fundem e formam a exposição Brasília em Sonho. Uma mistura entre os universos do grafite e da fotografia autoral. Por falar em sonhos, Toys carrega os seus em sua arte e no seu corpo.
Acho que essa palavra sonho sempre esteve presente na minha vida e acredito que não só na minha, né, mas todo brasiliense. Acho que Brasília ela surge de um sonho, né? Acho que o primeiro sonhador de Brasília foi o JK, né? Sonhou em trazer a capital do Brasil para o centro do Brasil. É um feito tanto muito grande, né? E eu acho que tudo começou no sonho desde essa história. A fusão não é só de categoria artística, mas também de conceito, cores, ângulos e formas. A ideia dos autores foi desconstruir a estética ora brutal, ora genial de Brasília. Eu acho que o grande prazer que eu vejo nessa nossa exposição, né, que hoje a gente faz essa fusão das duas artes, é que eu sempre preservei muito a fotografia como ela é. Eu sempre resisti muito a interferências em fotografias, principalmente quando a fotografia era minha. E hoje o Toys veio e me provou completamente o contrário. Ele desconstruiu toda essa minha narrativa, né, e me provou o contrário. Então hoje ele interfere a arte dele dentro das minhas fotografias e é um resultado que confesso que é talvez o mais encantador que eu já expus assim, em toda a minha carreira de 30 anos de fotógrafo. A arquitetura de Brasília é algo bem singular, né? Assim, já tive a oportunidade de viajar bastante lugar através do meu trabalho e Brasília realmente é algo único, vou dizer um pouco original, entre aspas, né? Porque aqui é o céu azul, o plano, as formas geométricas, o concreto. Então acho que Brasília é uma cidade muito aberta, muito propícia. Então eu vim colocando cor nesse concreto, acho que foi o que me chamou mais atenção, assim, colocar cor nessa imensidão de concreto, cerrado e céu. Brasília é essa imensidão. A exposição marca o aniversário de 63 anos da capital. A exposição de hoje ela é um presente para Brasília, um presente para todos os brasilienses. É a leitura minha e do Celso. Cada um tem a sua linguagem. Somos apaixonados por Brasília, pelas ruas de Brasília, pelo céu de Brasília. Então é uma forma de retribuir o que Brasília nos dá, né? A matéria-prima para o nosso trabalho. Eu pintando nas ruas, o Celso fotografando Brasília. Então isso aqui é a nossa contribuição e o nosso presente para Brasília e para todo brasiliense e para quem é apaixonado por essa cidade. Esse quadro representa a fusão da fotografia de Celso Júnior com a intervenção do grafite de Toys Daniel. É bom lembrar que essa exposição fica aqui na Câmara Legislativa, no Espaço Cultural Atos Bucão, até o dia 14 de maio, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 7 horas da noite. Admiradores dos artistas participaram da abertura da exposição, realizada no dia 18 de abril na Câmara Legislativa. O deputado Max Maciel exaltou o trabalho. Nesses 63 anos de Brasília, o mais importante é misturar, né? Então, nós estamos trazendo aqui uma linguagem que é visual do ponto de vista da fotografia, que trabalha narrativas onde cada um possa se expressar, mas também uma arte de rua, que é o grafite, que busca colorir essa capital. Então aqui eu estou vendo uma grande mistura de artes nessa homenagem a Brasília, que reivindica qual Brasília a gente quer, né? Qual os olhares que a gente quer trazer para Brasília. Acho que o Toys e o Celso trazem isso numa mistura entre o grafite, depois a foto e depois o grafite de saída da foto. Essa é uma mistura muito belíssima, coisa que só a arte pode proporcionar. Com essa exposição, a CLDF contribui para aproximar a arte de rua e a arte pop dos brasilienses. O protagonismo do Celso, que é um artista renomado, né, e o Toys, que é um grande expressão artística do DF, unindo no aniversário de Brasília, em 63 anos, eles estão trazendo para casa o espírito do que é Brasília, né, que é arte, concreto e arte, como eles colocaram bem, é trazer realmente a arte da rua para dentro da casa do povo. Mas nada dizer da importância do Conselho Curador da Câmara Legislativa oportunizar que artistas brasilienses exponham e que seja também mais um espaço cultural, né, uma galeria de arte dentro desse espaço institucional. Artista há quase 20 anos, Toys pintou centenas de painéis pela cidade e criou laços de trabalho, de amizade e de amor por Brasília, sua fonte de inspiração. Eu comecei a pintar em Brasília muito novinho, tem quase 20 anos que eu pinto nas ruas. Comecei muito criança, assim, com 12, 13 anos de idade, e nesses 20 anos tudo mudou e uma coisa que sempre esteve presente na minha vida foi isso, ir pintar na rua, né? Deixar um pouquinho na rua, fazer essa troca. Brasília me deu tudo, né? Me deu uma carreira, me deu amigos,
proporcionou que eu conseguisse mudar de vida, proporcionou eu estar aqui na Câmara hoje fazendo essa exposição, proporcionou conhecer o Celso. Então Brasília é a base, é a fonte, é a matéria-prima da minha criatividade. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.